Olá, prezados alunos do curso de Marketing Digital. Sou o professor João Paulo, sou também coordenador de alguns cursos superiores de tecnologia aqui e estou aqui hoje para dar-lhes mais uma vez as boas-vindas, nesse semestre de 2022 e gostaria de convidá-los já logo no início do semestre, a participarem do Desafio Nota Máxima. Pessoal, o Desafio Nota Máxima é uma plataforma de ensino adaptativo customizado para cada aluno. Ou seja, é uma plataforma que é capaz de identificar os gaps de aprendizagem de cada aluno. Imaginem que você, aluno, você trabalhou aí, ao longo do curso, todas as disciplinas, você entendeu aí diversos conteúdos diferentes e é na plataforma do Desafio Nota Máxima que você poderá realizar exercícios práticos que unem exatamente os conteúdos de todas as disciplinas que vocês vêm trabalhando até aqui. E, além disso, ele consegue identificar, à medida que o aluno realiza o simulado diagnóstico, quais são os gaps de aprendizagem desse aluno. E assim ele prepara listas de exercícios customizadas diretamente para cada aluno, para que assim ele possa se aprimorar nos conteúdos que ainda não teve, ou seja, nos conteúdos que ele talvez ainda não tenha se aprofundado tanto, que talvez demandem um pouco mais de esforço, um pouco mais de afinco, que ele se adentre um pouco mais, se aproprie um pouco mais desses conteúdos. O Desafio Nota Máxima é exatamente capaz de identificar esses conteúdos. E assim o aluno poderá trabalhá-los e, além disso, identificar a multidisciplinaridade de todos os conteúdos que ele vem aprendendo ao longo do curso. Vamos aqui ao quadro, onde nós podemos ver que o Desafio Nota Máxima, conforme eu comentei, ele é um programa de ensino que tem como objetivo identificar as lacunas de aprendizagem dos alunos e, assim, proporcionar, por meio de uma plataforma de ensino adaptativo, diversas vantagens, que são, por exemplo, a retomada dos conteúdos abordados ao longo do curso, por meio de listas de exercícios semanais. Essas listas de exercícios semanais, elas serão exatamente customizadas. Essas listas de exercícios semanais, elas serão feitas sob medida para cada aluno, proporcionando assim um ensino adaptativo individualizado. Ela proporciona também retornos ágeis para a evolução do desempenho de cada aluno. À medida que o aluno realiza a lista semanalmente, ele consegue perceber e identificar essas lacunas em tempo real e a cada semana ele realiza uma nova lista de exercício preparada especialmente para esse aluno. Portanto, pessoal, realizem o simulado diagnóstico, ele já está disponível na plataforma de vocês, vocês podem acessar por meio do AVA, vocês encontram o link de acesso ao Desafio Nota Máxima, realizem o simulado diagnóstico, que é muito importante, volto a dizer, realizem assim que possível, realizem ainda essa semana, se possível, e tenham aí todo o desfrute, todas as vantagens que o Desafio Nota Máxima pode proporcionar para vocês. Agradeço a atenção de vocês até aqui, deixo-lhes com a professora da disciplina e desejo-lhes uma excelente aula. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos para a nossa segunda teleaula da disciplina de Comunicação de Marketing em meios digitais. Eu sou a professora Dalila, se você é a primeira vez que está assistindo a aula desse semestre, seja bem-vindo. Se você já assistiu a nossa aula na semana passada, vamos dar continuidade à nossa disciplina. E hoje o tema da disciplina é Branding, presença digital. E o que significa, então, o branding? O que a gente busca quando a gente fala sobre branding e presença digital? O branding está relacionado à gestão das marcas. E hoje a gente sabe que gerenciar marcas é fundamental, porque os consumidores, eles buscam
além do produto, né? Eles buscam algo que faça sentido, algo que promova uma identificação. Por isso que é tão importante nos dias de hoje a gente estar consciente desse fato e as empresas estarem preparadas para competir nesse mercado, que tem cada vez mais concorrência. Então vamos comigo ao quadro para a gente falar sobre o que nós vamos abordar na nossa teleaula de hoje. Nós vamos abordar o conceito de branding, o que significa o branding, como conquistar o consumidor e torná-lo um lover da marca, ou seja, um amante da marca, aquele consumidor que realmente defende a marca. E um outro ponto que nós vamos abordar é a netnografia. O que seria a netnografia e como ela pode ajudar as empresas a desenvolverem o seu branding, né? E agora então nós vamos para o primeiro conteúdo da nossa teleaula de hoje. O nosso primeiro conteúdo fala sobre identidade, significado e DNA da marca. A gente sabe que com o avanço tecnológico, a forma como as empresas passam a se comunicar com os seus clientes mudou de forma radical, né? Hoje, a gente não pode mais pensar em como o produto ou a marca simplesmente conquista um consumidor. A gente tem que pensar além disso, além do produto. O produto ele precisa ter um significado, ele precisa ter algo a mais. E quem faz isso é o branding, a gestão da marca, né? E o que seria então marca para a gente começar? Lá no quadro a gente pode ver que a marca pode ser definida como um conjunto de qualidades tangíveis e intangíveis de um produto, serviço ou empresa. O que significa falar conjunto de qualidades tangíveis? São aquelas qualidades que são perceptíveis, né? Você pode pegar, você pode tocar, você pode cheirar um produto, você pode provar aquele produto, é algo que é palpável. E as qualidades intangíveis são aquelas que não podem ser medidas a olho nu, né? Seriam mais relacionadas ao status que uma marca dá, a mensagem que ela passa, a um estilo de vida que aquele produto ou aquela marca proporciona para os consumidores. A marca deve traduzir a visão, a missão, os valores, os propósitos, os conceitos, as características e as representações relacionadas aos seus produtos e serviços. Eu não vendo mais simplesmente um produto, né? Ou eu sou apenas uma marca. Isso tem que ser transmitido ao consumidor, deve traduzir ao consumidor muito além do simples produto ou da simples marca. Quando alguém vê a minha marca, ele tem que associar isso à minha missão, à minha visão, aos valores que a minha empresa prega no mercado, qual é o meu propósito, quais os conceitos que eu trabalho. As marcas são visualmente identificáveis por meio de uma combinação de nome, sinal, símbolo e desenho, com o objetivo de diferenciá-la de produtos similares. O que isso quer dizer? Que quando você vê uma marca que é conhecida no mercado, apenas pelo símbolo dela, ou pelo logotipo dela, ou pelo nome dela, você já identifica aquela marca. Ela é conhecida para você no mercado. E é isso que as empresas buscam. Elas buscam ser identificadas cada vez mais facilmente pelos consumidores. Quando você vê uma marca que é conhecida, que é identificável, ela passa para você uma sensação de qualidade, uma sensação de que aquele produto vale a pena ser consumido. Continuando, então, lá no quadro, a gente pensa que quando um consumidor ele troca uma marca por um produto de menor preço, em virtude do poder de compra, muitas vezes ele se sente frustrado, né? Por quê? Porque as empresas, elas às vezes trabalham com um preço menor para conseguir atingir aquele consumidor. Mas o consumidor, muitas vezes, ele não quer somente um preço menor. Ele quer
que aquela marca traduza para ele algo significativo. E o branding em si busca justamente isso, administrar a marca e todo o agrupamento de elementos que está por trás da identidade dessa marca. E o que são esses elementos? Né? São várias questões que vão fazer com que o consumidor identifique aquela marca e se identifique com aquela marca. Aquela marca vai traduzir para aquele consumidor algo que ele realmente deseja consumir, não simplesmente na figura do produto. Então, o branding, a gente pode dizer que são ações que representam, além da natureza econômica da marca, também a sua cultura, podendo influenciar na vida das pessoas. Um produto, ele fica na prateleira, enquanto que uma marca fica na cabeça das pessoas. Então, o brand, ele é o modo como uma empresa vai gerenciar os seus produtos, os seus serviços, do ponto de vista do marketing, né? O gerenciamento a partir das premissas do marketing. E o branding representa muito mais complexidade, pois ele se caracteriza em ações que visam administrar a marca, ou seja, corresponde à gestão de todas as variáveis que estão por trás da identidade da marca. E muitos empresários, eles atribuem o fracasso de uma marca ou o fechamento de uma empresa às crises econômicas. É muito comum a gente associar que aquela empresa não deu certo porque a gente está vivendo um momento de crise, as pessoas estão sem dinheiro, estão ficando desempregadas. Mas existe muito mais, é uma complexidade muito maior por trás disso. Não é simplesmente uma crise econômica que faz com que um produto ou um serviço ou uma empresa em si não dê certo. A gente vive hoje um mercado muito dinâmico, né? O dinamismo do mercado, o desejo do consumidor, o consumidor fala mais alto, o poder desse consumidor, né? Hoje o consumidor está cada vez mais poderoso frente às empresas, porque ele expõe as suas opiniões nas redes sociais, ele compartilha com outras pessoas o que deu certo e o que não deu certo, e isso dá poder ao consumidor. E é justamente, muitas vezes, a causa dos fracassos das empresas que não conseguem gerenciar o seu branding, ou seja, fazer com que aquele produto seja visto no mercado como um diferencial, como algo que desperte o desejo de consumo. A gente vê produtos similares, né, de várias marcas sendo oferecidos no mercado. E o que faz um produto ser mais vendido e o outro praticamente não ser vendido? São vários fatores que influenciam nessa decisão de compra do consumidor. E isso está muito ligado ao branding, ou seja, a gestão, como aquela empresa está administrando o seu marketing em relação a passar para esse consumidor valores, né, valores, princípios, propósitos, estilos de vida que façam com que esse consumidor tenha o desejo de experimentar aquele produto ou ser um cliente fiel daquela marca. Né? Então, são vários fatores que precisam ser considerados quando a gente pensa no branding de uma marca. E lá no quadro, a gente vê também que o branding, DNA, é aquele justamente que vai identificar aquela empresa. São estratégias que as empresas vão adotar para se posicionar no mercado e para manter o que torna aquela marca única, né? O que faz com que ela se fixe na mente do consumidor. Então, para a gente ter um branding adequado, a gente precisa administrar adequadamente o marketing da empresa, né? O branding da empresa, e fazer com que esse produto ele esteja na mente do consumidor, fazendo com que ele deseje adquirir aquele produto. Na perspectiva do marketing, a marca é uma promessa. Para o consumidor, representa uma associação de percepções e expectativas. Veja como isso é bastante significativo. A marca precisa ter significado e fazer sentido para as pessoas. Então, quando a gente pensa em uma marca,
ela pode, por exemplo, uma marca nova no mercado, eu posso prometer um monte de coisas para esse meu consumidor, né? Eu posso dizer para ele que o meu produto é de melhor qualidade, que ele tem um melhor custo-benefício, vários fatores que eu posso trabalhar para fazer com que esse consumidor tenha desejo em adquirir o meu produto. Mas isso é uma promessa, né? A marca está prometendo. Na verdade, o que o consumidor quer é que, ao consumir aquele produto, aquilo faça sentido para ele, aquilo se misture com o estilo de vida dele, aquilo faça com que ele se sinta bem e deseje ter o consumo daquele produto. Continuando, então, lá no quadro, nós vamos para o nosso segundo conceito da aula de hoje, o branding de produtos e serviços. Até agora a gente falou sobre o branding de marca, a importância da marca transmitir para o consumidor o desejo de adquirir aquela marca faz com que o consumidor se sinta bem com aquela marca acaba traduzindo a sua personalidade, tem a ver com aquilo que ele gosta, né? Fala com ele de alguma forma. E o branding de produtos e serviços diz mais respeito a gente trabalhar individualmente os produtos e os serviços que essa empresa oferece, porque muitas vezes uma empresa ela oferece N tipos de produtos, né? E cada produto precisa ter a sua estratégia, precisa ser administrado de uma forma que desperte nesse consumidor também esse desejo de adquirir, né? Que ele se reconheça naquele produto. Lá no quadro, a gente vê que o branding de produtos e serviços é também chamado de brand equity e significa o valor que o público confere a produtos e serviços relacionados a determinada marca. Então, muitas vezes eu consumo um determinado produto ou um serviço em virtude da marca daquele produto ou serviço, porque aquela marca representa para mim qualidade ou aquela marca tem a ver com os meus princípios, os meus propósitos, ela se comunica comigo de alguma forma. E o brand equity, ele vai trabalhar justamente a questão dos produtos e dos serviços, o valor que o consumidor dá a esses produtos e a esses serviços, né? E os consumidores, com o surgimento do brand equity, foi positivo, né, para eles. Por quê? Porque a partir do momento que surgiu essa necessidade das marcas, a partir das perspectivas do mercado, da exigência desse novo consumidor, as empresas passaram a dar mais valor a essa questão, né, a olhar para essa questão com outros olhos, né, a dar mais ênfase, a trabalhar melhor essa questão do marketing. E isso foi bom para o consumidor, porque ele acaba sendo beneficiado por melhores produtos, por melhores serviços, por produtos e serviços que tenham a ver com ele. E para as empresas, o brand equity contribui para a melhoria do valor da marca, pois obriga as empresas a desenvolver um bom planejamento. O que isso quer dizer? Né, que para o consumidor é bom, né, porque ele acaba se beneficiando dessa preocupação das empresas em traçarem estratégias ou olharem com um olhar mais cuidadoso para como eles vão expor esses produtos, para como eles vão oferecer esses produtos. Então, você hoje tem muito mais informação, as empresas têm muito mais cuidado com as campanhas que elas fazem, né, campanhas de marketing, para comunicar esse produto. E o consumidor acaba se beneficiando com isso. E para as empresas também é bom, porque elas acabam melhorando no sentido de buscar estratégias mais adequadas para se comunicar com esse consumidor e colher os frutos disso. Então, na verdade, o que as empresas precisam é estar atentas à questão do planejamento do branding e como que elas vão trabalhar isso para atingir
os objetivos que são o consumo e a aprovação do consumidor em relação àquele produto ou serviço que ela está oferecendo no mercado. E o que as empresas precisam atentar, né, e que a gente pode destacar aqui nesse momento da aula, é que as pessoas, elas têm os seus desejos que são conscientes, os desejos que ela tem percepção, né, eu tenho, você tem, todo mundo tem, aquilo que realmente você relaciona a um pensamento mais racional, né, algo que seja mais palpável. Mas nós temos também os nossos desejos inconscientes, que também podem ser explorados pelas empresas no momento de traçar as suas estratégias e o seu planejamento para o branding de produtos e serviços. Lá no quadro, então, a gente vê um esquema aqui que nos coloca que o consumidor ele tem determinadas atitudes que o levam a escolher uma determinada marca. Essa atitude, ela pode ser prática ou ela pode ser simbólica, né? Então, quando a gente pensa em uma atitude prática, a gente está mais relacionando a questões mais conscientes, a questões mais racionais, né? A questões que a gente tem visão do que está acontecendo. E as simbólicas estão mais relacionadas a questões inconscientes, ou seja, que muitas vezes nem os próprios consumidores sabem os motivos que os levam a consumir aquele determinado produto. E isso também pode ser explorado pelas empresas. Quando a gente fala em atitude prática, a gente se relaciona as atitudes práticas à percepção que os consumidores têm dos benefícios que aquela marca oferece, as justificativas físicas por adquirir aquele produto, ou seja, é um produto de qualidade, vamos supor que seja uma roupa. É uma roupa que tem um bom caimento, que tem um bom corte, que tem um bom acabamento, que tem um tecido legal. Então, são benefícios físicos, né, justificativas físicas que o consumidor tem para tomar essa decisão de compra. Crença sobre o valor que aquele produto custa, né? Muitas vezes a gente pensa que vale a pena pagar um pouco mais caro por uma coisa que tem maior durabilidade, que tem uma qualidade melhor, e isso é uma decisão racional, uma decisão prática. E também questões de disponibilidade e habitualidade de comprar ou consumir aquele produto. E isso, então, está ligado ao racional, né? Aquilo que está aberto, aquilo que as pessoas têm consciência do porquê está consumindo aquele produto. E as atitudes simbólicas, elas estão mais relacionadas com o estilo de vida, com como aquele produto ajuda a expressar a identidade desse consumidor, como ele ajuda a ordenar e estruturar a vida desse consumidor, e entre outras motivações que são inconscientes, que estão mais relacionadas a questões emocionais e que ficam escondidas, que não estão expostas a todos, né? Então, muitas vezes, a empresa ela tem que ser inteligente de buscar essas questões que estão ocultas, né? Por que aquele consumidor ele deseja consumir um produto de melhor qualidade ou de menor qualidade, ou qual que é a motivação dele, ele lembra de algo importante ao consumir aquele produto remete para ele uma sensação de saúde, né, uma sensação de liberdade. São várias questões que muitas vezes nem o próprio consumidor tem consciência do porquê ele opta por uma marca em detrimento da outra marca. Mas são questões que fazem parte dos estudos, das pesquisas, para auxílio ao planejamento das questões que envolvem o branding dos produtos e serviços que as marcas oferecem no mercado. E como construir esse branding, né? Como que as empresas elas podem trabalhar essas questões com o seu consumidor,
fazendo com que o consumidor tenha a percepção daquela mensagem que a empresa deseja transmitir ao mercado, né? Então, são fatores importantes que precisam ser avaliados, que precisam ser investigados pela empresa, para que ela possa, então, fazer com que aquele consumidor tenha a percepção que ela deseja transmitir. Lá no quadro, a gente pode ver que um dos principais passos para construir um branding de sucesso são os conteúdos que a marca oferece para esse consumidor. Né? A gente sabe que toda mensagem que a marca passa para o seu público é um conteúdo. Né? Então, com os meios de comunicação digitais, ou seja, hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem os sites, a gente tem os blogs, são muitas ferramentas que as empresas têm à disposição para disponibilizar conteúdos. E esse conteúdo, então, passa a ser um fator chave que as empresas podem utilizar para reforçar a presença digital de uma marca na mente do consumidor. O objetivo do branded content é criar conteúdo sem necessariamente comunicar algo ligado à marca, mas que tenha relação com os interesses do seu público. É muito comum, então, a gente ver hoje em dia empresas que disponibilizam conteúdos aos seus consumidores por meio de textos, de áudio ou de vídeo, especialmente nas redes sociais. E com a popularização da internet, a gente percebe que o conteúdo ele passou a ser a alma do negócio. E quando a gente fala que as empresas usam estratégias para fornecer conteúdos que não necessariamente estejam vendendo o produto de forma explícita, é porque a gente encontra conteúdos que são relacionados à marca. Né? A gente tem exemplo de um energético que ele faz toda a comunicação dele voltada para esportes radicais. Então, ele fala de esportes radicais, ele fala de estilo de vida, né, aquele estilo de vida mais esportivo, onde se busca mais liberdade, onde se busca uma forma de viver diferenciada, mas que expressa a liberdade mesmo, né? Esportes radicais, relacionando isso à liberdade de viver aquilo que você deseja, se libertar das coisas que te amarram. E essa forma de comunicação, né, quando ele posta ali no Instagram dele ou publica algo no blog dele falando sobre, por exemplo, um esporte como o rapel, por exemplo, ele está falando do esporte, mas como aquilo está dentro do seu perfil social, da sua conta de rede social, ou do seu blog, ou do seu site, aquilo associa, né, o consumidor associa aquele conteúdo àquele produto. Ele não está ali fazendo uma propaganda direta do energético, mas ele está criando mecanismos para associar aquele energético a um estilo de vida. Então, quando o consumidor se identifica com esse estilo de vida, automaticamente, até às vezes de forma inconsciente, ele passa a ter o desejo de consumir aquele energético. E são situações muito difíceis da gente muitas vezes perceber esses tipos de estratégia que as empresas acabam adotando, mas que fazem muito sentido, porque realmente trabalham emoções desse consumidor e fazem com que ele realmente tenha o desejo de adquirir aquele produto. Lá no quadro, a gente pode ver que com a popularização das redes sociais, a gente tem escutado muito falar da palavra engajamento e dos lovers. Né? O que isso significa? Né? Que essas palavras, como engajamento, compartilhamento, advogados da marca, propagadores da marca, estão ganhando cada vez mais espaço nas estratégias de branding.
E por que isso? Porque a partir dos conteúdos que a empresa disponibiliza, a partir de vídeos, a partir de textos que falem algo relacionado ao produto, a partir de fotos que façam com que aquele consumidor desperte sensações, desperte percepções, ele acaba engajando esse consumidor, né? E o engajamento é fundamental hoje em dia, porque conteúdo todo mundo pode produzir, mas não é qualquer conteúdo que vai fazer com que aquele consumidor se identifique com aquela marca, né? É muito importante a gente pensar que é preciso ter estratégias que façam com que aquele conteúdo realmente faça sentido e reverta em pessoas, consumidores mais engajados. E para transformar um comprador em engajador, ou seja, um comprador simples, aquele que vai lá e compra determinado produto, em um engajador, ou seja, naquele consumidor que é envolvido com a marca, é preciso fazer com que a marca seja lembrada de modo positivo por agregar valor aos públicos. Então, quando eu compro determinada roupa de determinada marca, eu posso estar comprando aquilo porque eu acho que eu vou ter status em usar aquela marca de roupa. E isso agrega um valor na minha percepção de consumidor, né? E esse tipo de coisa faz com que os consumidores se engajem com as marcas. Quando isso acontece, nós podemos dizer que nascem os lovers, ou seja, aquelas pessoas que são amantes da marca. São pessoas que realmente se identificam com a marca. E uma pesquisa que foi realizada com 26 mil consumidores no Brasil, buscou, então, entre esses consumidores, ranquear as empresas que são mais amadas no nosso país. E as perguntas foram relacionadas ao caráter divertido, ou seja, aquela marca que prende a atenção. A gente percebe que algumas marcas usam estratégias de memes, né? Usam muitos memes na sua rede social, no seu perfil, nos seus blogs, nos seus sites, para prender a atenção do consumidor, para fazer com que ele se divirta com a marca. O conteúdo relevante, ou seja, um conteúdo que realmente desperte o interesse do consumidor. Não adianta nada você falar, vou produzir conteúdo para minha marca. E cada dia você coloca um texto lá que seja ruim de ler, que não tenha a ver com o seu produto ou serviço, ou que seja muito extenso, ou que seja muito de difícil entendimento. Isso não vai engajar o seu consumidor. Você tem que buscar assuntos que interessem, que despertem o interesse, que façam com que aquele consumidor tenha o desejo de consumir aquele conteúdo que você está disponibilizando. Não é simplesmente postar fotos, né? Muitas empresas, inclusive, usam fotos de banco de imagens, né? Então, fica muito batido, né? Por exemplo, uma empresa, uma clínica de estética, né? Ela acaba sempre buscando imagens de bancos de imagem. Então, você acaba encontrando a mesma imagem na rede social de várias clínicas de estética. Isso não faz engajar o cliente. Ele quer uma coisa diferente, ele quer uma coisa que transmita para ele o valor daquela marca, que transmita a identidade daquela marca. E só assim, então, a empresa vai conseguir, aquela marca vai conseguir engajar aquele consumidor. Além disso, como que aquela marca faz com que aquele consumidor se conecte, né, com a sociedade, com os amigos, com as suas pessoas de relação social. E em que ponto aquele conteúdo é útil para a vida daquela pessoa. Né? Hoje a gente tem uma vida muito corrida e não dá para a gente ficar perdendo tempo com conteúdo que não é interessante. Então, quando você for selecionar um conteúdo dentro de um processo de criação de um branding para a empresa, você tem que buscar conteúdos que liguem o seu produto, a sua marca, o seu serviço aquele conteúdo, e aquele conteúdo precisa
ter utilidade para o seu consumidor, porque senão ele não vai ler, ele não vai ver, ele não vai curtir, ele não vai se engajar com aquele conteúdo. E aí a gente tem algumas etapas para construir o branding de um conteúdo, de uma empresa. Qual que seriam, então, essas etapas? Né? O entendimento do produto, uma estrutura da marca e a sua arquitetura, sua inserção no mercado, qualificar o produto para que seja um produto competitivo, ou seja, um produto de qualidade, definição do que está dentro ou fora da marca, diferenciação do produto, em que esse produto se diferencia dos seus concorrentes, distanciar-se do óbvio e buscar sempre o novo, é o que eu acabei de falar para vocês em questão de uso de banco de imagens, né? É preciso produzir conteúdos novos, conteúdos que tenham originalidade. Análise de mercado com informações precisas de dados e mensuração, estudo da ação de promover o produto, distribuição assertiva, coerência, transparência, tornar-se um ativo intangível relevante, ou seja, buscar com que esse produto ele possa ser consumido a partir de percepções, a partir de valor que ele agrega para a vida das pessoas, a partir da identificação que o consumidor percebe ao consumir aquele produto. Ele precisa estar se identificado com aquele produto para poder ter o desejo de consumir aquele produto ou serviço. E agora, então, nós vamos resolver uma situação-problema que vai nos ajudar a entender na prática alguns conteúdos que nós vimos durante a teleaula de hoje até esse momento. Vamos lá para o quadro. A nossa história dessa situação-problema conta a história do Fernando, que terminou seu estágio na área de marketing em uma grande empresa. E ele recebeu um convite para ser efetivado por essa empresa. Agora ele vai ter novos horizontes, né, que se apresentam para ele, e ele já passa a ser reconhecido como um profissional. Ele não é mais um estudante nem um estagiário, ele é um profissional de marketing. O primeiro desafio que colocaram para o Fernando é atuar em um projeto que promova os lovers, ou seja, os amantes da marca, aqueles consumidores que defendem a marca, que divulgam a marca, que são bastante engajados com a marca. Ou seja, a meta é em 6 meses apresentar um resultado de 1 milhão de amantes da marca. É um desafio bastante grande para o Fernando e ele precisa, então, agora colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu. Fernando sabe que existem amantes espalhados pelos ambientes digitais. E há também comunidades em redes sociais que citam e defendem a marca da empresa que ele trabalha. Mas eles ainda não são considerados lovers, eles ainda não são engajados o suficiente para defenderem a marca, para divulgarem a marca, para receberem essa denominação de lovers. Agora o Fernando, então, precisa colocar em prática o que ele aprendeu na faculdade e no estágio para vencer esse desafio que foi proposto para ele. Como que ele pode desenvolver esse trabalho e transformar os consumidores normais em consumidores que sejam lovers, ou seja, que sejam defensores, que sejam engajadores e apaixonados pela marca? É um grande desafio, né? E vamos, então, ver o que o Fernando pode fazer para desenvolver esse projeto dele. Então, inicialmente, ele precisa desenvolver um bom briefing, ou seja, um projeto, né, que esteja de acordo com o objetivo e transformar em primeira mão os colaboradores da empresa em amantes da marca. A gente sempre ouve falar que o sucesso começa de dentro, né? Que os colaboradores, os funcionários, eles devem ser os primeiros a defender aquela marca, porque eles vivem o dia a dia, eles conhecem o que aquela marca representa, né, no seu dia a dia, a qualidade, como que ela é feita,
qual que é o tratamento que a empresa dá para os seus consumidores, e tudo isso então faz com que muitas vezes os próprios colaboradores sejam os principais defensores de uma marca. Ele precisa trabalhar o atendimento ao público como grande diferencial, né? Isso é muito importante. O consumidor ele deseja sentir-se importante, bem atendido, e isso faz muita diferença na sua decisão de compra. Segmentar a base de clientes para facilitar o foco, o entendimento, tanto na pré-venda quanto na pós-venda. Então, quem são esses consumidores? Para quem que ele está vendendo esses produtos? Monitorar as redes sociais para entender o que falam da marca, da concorrência e o que gostam de ouvir. A rede social, ela é um campo muito fértil de pesquisa para que as marcas possam entender tanto a sua própria marca quanto as marcas concorrentes, a partir dos comentários, a partir das curtidas, né, a partir de como os consumidores interagem digitalmente com cada marca. Ele precisa também desenvolver um relacionamento com diálogo e bom discurso, o mais honesto possível. As empresas, elas querem passar confiabilidade, elas precisam passar confiabilidade, credibilidade para o consumidor. E o mais importante e fundamental, alinhar o discurso e as ações de comunicação com as ações e o propósito da empresa. Então, não adianta a empresa falar uma coisa e fazer outra. É preciso que aquilo que é divulgado pela empresa como valor principal, né, como propósito da empresa, aquilo precisa ser constatado na prática, né? Não adianta uma empresa que fala que é defensora do meio ambiente e corrompe algumas leis, a legislação ali na forma de produzir os seus produtos, né? Isso acaba a um momento ou outro sendo desmascarado e aquilo vai prejudicar a imagem da marca. Então, sempre aquilo que a empresa está divulgando como um valor, como uma missão dessa empresa para a sociedade, precisa ser comprovado na prática. E agora, então, a gente dá um tempinho para saber se vocês têm dúvidas sobre até o conteúdo que foi falado até esse momento da aula. Eu vou me comunicar aqui com o tutor e se vocês tiverem dúvidas, podem encaminhar para a gente poder responder logo em seguida.
Bom, pessoal, a gente não teve nenhuma pergunta, né, até esse momento. Gostaria de, mais uma vez, reforçar que eu estou à disposição. Se vocês não estão conseguindo se conectar com os tutores, podem encaminhar as dúvidas, os comentários para os seus tutores eletrônicos, que eles vão repassar essas dúvidas para mim. Eu vou ter o maior prazer em responder o que for necessário para vocês entenderem um pouco melhor a nossa disciplina. Se tiver tutores que estão nos acompanhando, tutores de sala, por favor, verifiquem como está a conexão com os alunos que estão assistindo às nossas teleaulas ao vivo em casa, porque é muito importante que vocês participem, para a gente saber o que está ficando em dúvida, né, o que pode melhorar aí e como a gente pode medir o desempenho da nossa aula, se está de acordo com aquilo que os alunos desejam, né, dos nossos conteúdos. Então, agora nós vamos dar continuidade, vamos para a segunda parte da nossa aula, em mais um conceito. O conceito que nós vamos trabalhar agora é a netnografia, ou seja, o comportamento do consumidor digital. A gente sabe que com as tecnologias, o comportamento do consumidor tem sofrido cada vez mais mudanças, né? As pessoas estão mais conectadas e isso tem um impacto muito grande na forma como as pessoas consomem, na forma como elas buscam informações sobre determinados produtos ou determinadas marcas. E o comportamento do consumidor, ele precisa ser muito bem compreendido pelas empresas para que as empresas possam traçar as estratégias mais adequadas para atender o seu público, para despertar nesse público o desejo de consumo e a satisfação com essa marca. E a netnografia é uma metodologia que vem sendo adotada especialmente a partir de 2015 e que busca justamente entender esse comportamento do consumidor digital, que é um consumidor mais conectado, que está a todo momento nas redes sociais, é um consumidor que sempre busca por informações nas redes, né, nos sites, ele está mais próximo da marca, muitas vezes, do que aquele consumidor que é um consumidor offline, por exemplo, né? Existem marcas que são marcas 100% digitais e elas conseguem aproximar muito mais o consumidor do que lojas físicas, né? Porque a gente está muito mais conectado o tempo todo. A gente tem 24 horas de conexão, 7 dias por semana e a todo momento a gente pode interagir com as marcas. E a forma como as pessoas também se relacionam e buscam informações sobre os produtos tem mudado de forma muito significativa. Pois, há algum tempo atrás, a gente ficava refém da divulgação, da propaganda que a própria marca fazia do seu produto. A gente assistia as propagandas na televisão, em canais abertos, e a gente tinha aquela percepção daquilo que era passado através de uma propaganda. E hoje você pode entrar num site e ver as avaliações que outros consumidores fizeram sobre aquele produto, você pode ver comentários, você pode pesquisar a rede social dessa empresa, ver se as pessoas estão satisfeitas com as entregas, satisfeitas com os produtos, né? Como que aquele consumidor se sente perante aquela marca, se ele está sendo bem atendido, se ele não está sendo bem atendido. Tudo isso está na palma da nossa mão, de forma muito intensa, né? Então, por isso que o estudo desse consumidor digital é tão importante para as empresas no dia de hoje. E lá no quadro, então, a gente pode ver que a netnografia é uma metodologia de pesquisa que estuda as práticas de consumo midiático, sociabilidade e comunicação em espaços digitais, que é justamente isso que nós acabamos de comentar. Como que esse consumidor se comporta, quais são as práticas deles a partir do que eles refletem nas redes sociais. E no marketing, contribui tanto para a criação de novos produtos, ou seja, podem ser identificadas tendências,
desejos dos consumidores e também remodelagem de um determinado produto. Uma empresa que tem um produto e, de repente, ela, a partir de uma pesquisa etnográfica, identifica que o consumidor deseja algumas mudanças, algumas adequações, ela pode, então, se apropriar dessas informações para revisar o seu modelo de produto. E também para compreender as formas como os consumidores fazem uso desses produtos, né? E o consumidor digital, ele tem um comportamento diferenciado, né? Ele está sempre em contato com as redes digitais, com os meios digitais, com as mídias digitais. E isso influencia de forma muito significativa, né? A forma como esse consumidor enxerga a identidade dessa marca por meio das redes sociais influencia de forma muito significativa as suas tomadas de decisão em relação a qual produto consumir, quanto consumir, se ele deseja dar um feedback positivo, um feedback negativo em relação àquele produto. E para entender esse comportamento do consumidor, é preciso considerar que o ser humano ele tem algumas variáveis importantes, né? Ele é positivo, ele é emotivo, ele é social, ele é dialético e ele é complexo, né? O ser humano ele é positivo, quando a gente fala que ele é positivo, diz respeito à questão da teoria do positivismo, né? Ou seja, o comportamento do consumidor leva em consideração a razão. Quando eu vou fazer uma compra, eu levo em consideração a razão, as questões mais racionais que me levam a tomar essa decisão de compra. Mas também, além de considerar a razão, o consumidor digital ele também é emotivo. Ele pode ser movido por afetos conscientes e inconscientes, né? Isso pode levar a compras por impulso, por exemplo, né? Ele é social, ou seja, ele é movido pelas regras do grupo, então ele é muito influenciável pelas opiniões de outras pessoas, especialmente nas redes digitais. Ele é dialético, né? Ele é movido por oposição e ele é complexo, porque todo ser humano precisa ser entendido como um ser complexo, movido por determinações e indeterminações de vários níveis. Ou seja, não é fácil compreender o ser humano, né? E isso reflete na forma como as empresas vão encarar esse comportamento desse consumidor. Cada ser humano possui uma identidade, né? Cada ser humano é único. Eu sou uma pessoa, você é outra pessoa, o seu pai é outra pessoa, sua mãe é outra pessoa, e cada um tem as suas particularidades. Porém, os comportamentos, eles podem representar padrões grupais. Muitas vezes, a sua família tem um determinado hábito de consumo que pode ser considerado um padrão, que é diferente da família do seu vizinho, que é diferente de alguém que você conhece no seu trabalho ou na sua faculdade. Então, existem padrões que podem direcionar as empresas para definir as suas estratégias com relação a influenciar esse consumidor digital. E o estudo do comportamento desse consumidor ajuda a entender esses padrões. Conhecer, então, esses padrões de comportamento permite criar estratégias e ações para envolver, persuadir e conquistar esse consumidor. Como que eu vou envolver, persuadir e conquistar um consumidor se eu não conheço o seu comportamento, se eu não conheço os seus padrões, se eu não conheço a forma como ele enxerga o meu produto, ou o meu serviço, ou a minha marca? O comportamento do consumidor evolui na mesma velocidade quanto se transformam as tecnologias digitais, exigindo inovações e entendimento por meio de pesquisa constante. Então, como a gente pode observar, o comportamento do consumidor, ele muda conforme as tecnologias.
né? A gente, há algum tempo atrás, não tinha acesso a tanta tecnologia. E a partir dos smartphones, que a gente passou a ter nas nossas mãos o acesso constante a todo tipo de marca, todo tipo de produto, né? todo tipo de concorrência que se apresenta no mercado. E essa evolução muda totalmente o comportamento e a forma como nós consumimos enquanto consumidores. E as empresas precisam estar em constante pesquisa desse comportamento para poder se adequar a esse dinamismo do mercado, né? Conhecer esse consumidor é fundamental para se manter no mercado, para ter competitividade. E existem algumas ferramentas tecnológicas que podem ajudar na gestão de relacionamento com os nossos consumidores, com os consumidores das marcas. E quais são, então, essas ferramentas? Lá no quadro, a gente pode ver que a principal ferramenta de relacionamento com o consumidor é o CRM, que é uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente. Vender um produto para quem já é cliente é muito mais fácil do que conquistar um novo cliente. E por que isso? Porque o seu cliente você já tem mais possibilidade de conhecer do que aquele que é um cliente novo, que você ainda não sabe as suas preferências, as suas percepções, de que grupo que ele faz parte, né? Quando você tem um cliente, você tem a chance de colher o máximo de informações possíveis em relação àquele cliente para conhecer melhor o seu comportamento e oferecer para ele aquilo que ele busca. O CRM, então, consiste em acumular o maior número possível de informações sobre os clientes para melhor atendê-los de acordo com as suas expectativas e o seu perfil. O que isso quer dizer? Que é obrigação da empresa conhecer as expectativas e o perfil dos seus clientes ou dos seus potenciais clientes. E que o CRM, ele ajuda muito as empresas a manterem esse relacionamento. E quanto maior for o número de informações que uma empresa consegue agregar em relação aos seus clientes, melhor vai ser a qualidade, o resultado da análise que ela pode fazer em relação a cada um desses clientes. Não é só saber o nome do cliente, é saber o nome, a idade, a profissão, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele tem filhos, se ele não tem filhos, quais são as suas expectativas em relação ao produto, por que ele buscou aquele produto, né? Qual que é a sua escolaridade, quais são os seus costumes básicos ali do dia a dia. Tudo isso são informações que são fundamentais para que as empresas possam, a partir da análise delas, traçar estratégias que sejam promissoras no sentido de manter o relacionamento com os seus clientes. E não existe uma regra para a gente ter um CRM. O CRM ele pode ser a partir de um sistema informatizado complexo, ou ele pode ser numa simples planilha de Excel, né, onde você vai listar todas as informações que você tem de cada cliente que você atende na sua empresa. Isso vai depender muito do perfil da empresa, do tamanho da empresa, né, do tipo de cliente. O importante é que as empresas estejam preocupadas com esse relacionamento com o cliente e como captar essas informações que vão ser a base para traçar as estratégias e para agradar esse cliente e fidelizá-lo. Continuando lá no quadro, a gente vê que o CRM, então, ele permite que a empresa estabeleça um diálogo contínuo entre vendedor e comprador usando as redes sociais digitais de comunicação. Quantas vezes você já fez uma compra, seja ela digital ou seja ela offline, em uma loja física, e depois de um tempo algum vendedor entrou em contato com você oferecendo alguma novidade que tenha a ver com aquilo que você comprou anteriormente, né? Então isso é muito comum e isso é permitido através
do CRM, porque se eu tenho uma base de dados que me permite saber as preferências do meu cliente, qual foi o último produto que ele comprou na minha loja, né, a quantidade que ele comprou, a periodicidade de consumo dele, tudo isso ajuda a manter esse relacionamento, a criar um relacionamento contínuo com esse meu cliente. Reconhecer as preferências e os padrões de compra, adequar informações dos clientes acessíveis para metas mais precisas e antecipar o que o cliente procura. Quantas vezes você já foi em alguma empresa e não tinha o produto que você desejava e quando chegou um vendedor ou alguém entrou em contato com você ou você recebeu alguma mensagem avisando que aquele produto já estava disponível? Isso é possível justamente pelas informações que são colhidas a partir dos dados do CRM. E existem outras ferramentas de gestão de relacionamento que, junto com o CRM, também podem ajudar as empresas a manter um bom relacionamento. Uma dessas ferramentas é o ERP e a outra é o SCM, né, que são importantes aliadas do CRM para o relacionamento com o cliente. O ERP é a gestão empresarial integrada e faz parte das atividades diárias da empresa e integra todos os sistemas internos, ou seja, é a integração das áreas que melhora a comunicação e a relação com os clientes internos da empresa e vai auxiliar também a tomada de decisão e permite acompanhar a evolução do mercado. Então, quando eu tenho um sistema integrado, eu consigo ter todas as informações da empresa de forma num lugar único, onde eu emito uma nota fiscal, aquilo já dá baixa no estoque, aquela nota já é disponibilizada para a minha contabilidade e tudo fica integrado para que a gente possa, então, conhecer mais dados, ter mais informações para trabalhar com o relacionamento com o cliente. E o SCM é o gerenciamento da cadeia de suprimentos. O que é isso? É tudo aquilo que está envolvido em relação aos produtos que eu ofereço. Se eu produzo ou se eu compro de um fornecedor, a forma que esse produto chega até a minha empresa para depois ser disponibilizado para o cliente. Então, auxilia no gerenciamento da empresa com toda a sua rede. Por exemplo, a gente cria com o SCM um fluxo onde é possível, por exemplo, a partir do momento que eu faço uma venda, isso já é integrado lá com o meu fornecedor e ele já vai saber que eu vendi determinada quantidade de produtos e que aqueles produtos precisam ser repostos, né? Ou, por exemplo, se tratam-se de embalagens, ele precisa produzir essas embalagens para entregar para mim, então ele já sabe que ele pode fazer uma programação da produção de embalagens dele para suprir a minha necessidade dentro da cadeia de suprimentos. Então, isso é muito legal porque a gente pode integrar tanto a empresa com os seus fornecedores quanto com os seus clientes. E isso tudo gera um fluxo de informações que permitem estratégias para esse relacionamento com os clientes. E a análise de consumo, nisso tudo também é fundamental. Você já parou para pensar o quanto a gente recebe estímulos para consumir? Diariamente, pessoas indicando produtos, redes sociais te disponibilizando informações de produtos, né, familiares, amigos. Você faz uma pesquisa lá numa rede social para comprar um sapato, imediatamente você começa a receber inúmeros anúncios de sapatos. Isso tudo faz com que a gente precise buscar análise desse consumo para poder também traçar as estratégias que vão ajudar a empresa a se comunicar e a vender mais os seus produtos. Lá no quadro, a gente vê que a era do marketing 3.0, que é aquele marketing relacionado a questões que falam sobre
o que a pessoa acredita, os valores que a pessoa acredita, o ser humano como um ser humano mais complexo, que diz respeito a questões de sustentabilidade, de inclusão, de respeito ao ser humano, onde as pessoas valorizam empresas que dão atenção a esses temas, é justamente representada pelos valores pessoais, morais e sentimentais. É uma era do marketing que não vê só o produto ou só o cliente e suas necessidades básicas em si, mas ele vê o cliente como alguém que tem valores pessoais, morais e sentimentais. Os consumidores, eles são vistos, então, como pessoas com mente, coração e espírito. E isso faz com que os consumidores estejam cada vez mais ávidos por transformar o mundo, né? E em um mundo confuso, eles buscam empresas que abordem suas mais profundas necessidades, não simplesmente aquelas necessidades que a gente consegue expressar, né? Mas necessidades de justiça social, necessidades econômicas, necessidades ambientais em sua missão, visão e valores, ou seja, o consumidor precisa se identificar, ele precisa se sentir respeitado pela marca a partir dos seus valores pessoais e dos valores que essa empresa transmite a partir da sua identidade. E os consumidores, eles não estão apenas buscando produtos e serviços que satisfaçam as suas necessidades, mas eles também estão buscando experiências e modelos de negócio que toquem o seu lado espiritual. As pessoas não compram mais somente para satisfazer uma necessidade. Elas compram porque aquele produto fala com elas, porque aquela marca transmite para elas valores que elas conseguem identificar como valores que são valorizados por elas também. E existem quatro grupos de macro necessidades que precisam ser avaliados e considerados pelas empresas em relação ao consumo no momento de traçar as suas estratégias. O primeiro são os valores culturais, que é expressivo envolvimento com a história de vida do consumidor, ou seja, isso aqui acontece especialmente com empresas que são marcas globais. Por exemplo, o McDonald's, ele precisa se adequar à cultura de cada país em que ele atua, né? De repente, países que não consomem carne de determinado animal, ele precisa adequar o seu cardápio àquela cultura. Outras culturas que têm diferenciais precisam ser considerados. E isso acontece até mesmo dentro de um país ou dentro de uma religião, né? São questões que envolvem a cultura dos consumidores e que precisam ser consideradas dentro das estratégias que as empresas vão adotar para conquistar esse consumidor. Um outro grupo é o grupo social, que diz respeito ao consumo a partir das trocas sociais, ou seja, grupos envolvendo famílias, grupos com pessoas de trabalho, amigos, redes sociais. Cada grupo social tem uma determinada necessidade que é criada por aquele grupo especialmente. As questões pessoais também, idade, classe social, perfil profissional, entre outros fatores relacionados a cada indivíduo e que influenciam as suas práticas de consumo. E fatores psicológicos, que envolvem a motivação que leva a percepções diferentes. A jornada de experiência de consumo também é muito, a jornada e a experiência de consumo também é muito considerada nas estratégias das organizações, das estratégias de marketing para criar essa demanda de consumo, esse desejo de consumo. A jornada são os hábitos e os costumes em relação a determinado produto, né? O que leva a pessoa a comprar determinado produto. Por exemplo, eu tenho uma jornada ou uma experiência de compra a partir de cada tipo de produto que eu vou consumir. Então, eu preciso conhecer essa jornada do meu consumidor para poder tampar os gaps que ficam e que muitas vezes
fazem com que o meu consumidor não finalize a compra. E a gente tem hoje a questão da cultura digital, né? A forma de consumo, ela vem passando por muitas mudanças, vem superando paradigmas e transformações nos hábitos de consumo. Hoje o consumidor, ele não é mais o mesmo de um tempo atrás. As tecnologias vêm transformando a forma como as pessoas consomem. Isso se dá especialmente pelas redes sociais e pela interatividade que essas redes sociais vêm promovendo e também pelas tendências de consumo. A partir das redes sociais, eu posso identificar e perceber tendências de consumo. E a neurociência do consumo também é uma linha de estudos que muitas empresas têm buscado para conseguir atingir o seu consumidor. Então, para compreender o branding, como que esse branding navega pelo cérebro, é preciso saber que estamos sempre organizando nossas impressões e compondo nossos sentimentos com porções variáveis de emoção e racionalidade. De acordo com os estudos da neurociência, todo comportamento de compra, toda tomada de decisão de compra exige o envolvimento da razão e da emoção. Você nunca compra só pela razão ou só pela emoção, né? Todas as tomadas de decisão de compra envolvem esses dois fatores, um em menor ou maior escala, mas sempre de acordo com a dinâmica do cérebro do ser humano, você sempre vai estar ali confrontando a razão e a emoção para tomar a sua decisão de compra. E esses estudos, eles são ainda incipientes, mas eles podem sim ajudar as empresas a compreender as formas que os consumidores tomam as suas decisões e optam por determinado produto em detrimento de outro produto. E agora nós vamos para a nossa última situação problema da aula de hoje. Lá no quadro, vocês me acompanhem então. O Banco Prates inovou no início de 2010 com a implantação de QR Code para pagamento de boletos bancários. Na época, o banco montou essa estratégia com o objetivo de facilitar para o usuário o sistema de pagamentos. Para isso, bastaria que ele fotografasse o código de barras e o sistema já identificaria o boleto, evitando que esse usuário ou que esse cliente precisasse fazer a digitação da sequência de números do código de barras. Hoje, atualmente, né, com o passar do tempo, outros bancos já possuem esse sistema e existem até o leitor de código de barras, especialmente até no celular, onde as pessoas cada vez mais utilizam para realizar suas transações bancárias, mas na ocasião, em 2010, esse modelo com o QR Code era uma inovação. Essa é uma ação de cultura digital, ou seja, por quê? Porque muda a forma como as pessoas interagem com o virtual, que além de facilitar o trabalho dos clientes, estimula o uso da internet. Se a gente pensar, há 10 anos atrás, né, nós estamos em 2020, em 2010, isso era realmente uma inovação, mudando uma cultura que as pessoas estavam ainda se habituando. Será que uma ação como esta pode trazer novos clientes para o banco? Qual o retorno desse tipo de atividade para a marca? Ela estava tentando romper, né, com princípios de uma cultura digital em busca de novos clientes. O que a gente pode concluir em relação a isso, apesar de ser uma inovação, é pouco provável que novos clientes surgiram estimulados por essa iniciativa. No entanto, é uma estratégia que melhora a reputação da marca, pois clientes mais engajados podem comentar e elogiar a iniciativa nas redes sociais. Isso, indiretamente, pode promover uma mudança de pensamento das pessoas que não possuem conta no banco citado. De repente, uma pessoa que estava buscando um banco para abrir sua conta, ao se deparar com essa informação, talvez tenha optado por ser um cliente desse banco. Da parte do banco, se o objetivo for melhorar o relacionamento com os clientes, isso pode ter sido
conquistado. Então, veja bem, ele está ali oferecendo um produto para melhorar a experiência desse consumidor, né, em relação aos produtos e aos serviços que ele oferece. E isso faz uma grande diferença, porque além de transformar uma cultura digital, de mudar ali a forma como as pessoas interagem, como as pessoas realizam as suas atividades, a partir de uma inovação, também pode fazer com que aquele consumidor se sinta atendido, se sinta especial. Veja que aquele banco está preocupado com a sua experiência de consumo, com a jornada que ele tem ao realizar as suas transações com aquele banco, né? Então, toda melhoria, todo o processo que visa melhorar a experiência do cliente em relação ao consumo do seu produto, com certeza vai reverter em clientes mais satisfeitos, em melhoria no relacionamento, né, uma manutenção também desse relacionamento que a empresa tem com o consumidor. Se a gente for ver na prática, existem muitos exemplos de empresas que hoje já estão atentas para isso, que fazem cada vez mais investimentos para melhorar a forma como aquele consumidor interage com a empresa, para melhorar a experiência dele durante um processo de compra. Se você tem uma experiência muito positiva, uma experiência que realmente faça sentido para você, que facilitou a sua vida em alguma coisa, que agregou para você alguma coisa, aquilo vai ficar registrado na sua mente, você vai elogiar para outras pessoas, você vai voltar a consumir dessa empresa e isso é fundamental. Esse é o objetivo quando as empresas pensam em produtos inovadores que melhorem a experiência de compra do consumidor e a jornada desse consumidor nesse processo, desde a pesquisa do produto até a tomada de decisão de realmente finalizar aquela compra. A gente tem mais um momento de dúvidas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente ainda tem alguns minutinhos aí para esclarecer. Nós não temos nenhuma dúvida aqui, mas eu me coloco à disposição e vamos fazer então uma recapitulação do que nós falamos durante a teleaula de hoje. Nós falamos sobre a importância da identidade da marca, que faz com que o consumidor se sinta identificado com essa marca, reconheça valores nessa marca, que digam alguma coisa para ele. Nós falamos do gerenciamento da marca sob a perspectiva do marketing, que é o branding, né, o branding que vai tratar da presença digital, da gestão de conteúdos, como os conteúdos são importantes, muitas vezes a alma dos negócios para atrair os clientes. Hoje, a postagem de vídeos, de fotos, de textos que despertem o interesse do consumidor são fundamentais para atrair os consumidores, para engajar os consumidores e para transformá-los não em simples consumidores da marca, mas também em lovers da marca, em amantes da marca, aqueles indivíduos que vão defender a marca, que vão elogiar a marca, que vão buscar convencer outras pessoas de que aquela marca realmente vale a pena ser consumida. E isso acontece muito a partir das redes sociais, né, das mídias digitais, porque a tecnologia transformou totalmente a forma como os consumidores se comportam no momento de realizar uma compra. Toda vez que você vai realizar uma compra, você então recorre às redes sociais, faz pesquisas, busca comentários, busca informações que façam com que você realmente tome a decisão por aquele produto ou não. E tudo isso é fundamental para que as empresas entendam a importância de realizar estratégias adequadas para engajar os seus consumidores, para fazer com que eles se sintam envolvidos com essa marca, engajados com essa marca, que essa marca transmita para eles um significado, uma percepção que remeta a eles algo que faça sentido. E é isso, a aula de hoje foi
sobre essas questões que são fundamentais para a comunicação do marketing em meios digitais. Nós finalizamos agora a nossa teleaula número 2 e eu espero vocês na semana que vem para a nossa terceira aula da disciplina. Boa semana para vocês e até mais!